Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo de um show da WWE. Agora vamos falar da Elimination Chamber 2026. Um show que foi o puro suco do caos. A gente já vai falar sobre isso, mas a gente tem que falar que assim, foi muito legal o show. A gente teve uma live maravilhosa. Muito obrigado a todos que estiveram presentes e já quero convidar todo mundo a estar na nossa live do Monday Night Raw, porque certamente a estrada para WrestleMania finalmente vai começar a ser pavimentada, beleza? Então, vem com a gente para mais um resumo da Elimination Chamber e não deixa de se inscrever no canal e de dar o like no vídeo para ajudar a gente a continuar crescendo a nova meta. 12 mil inscritos até o dia 31 de março, beleza? Então, vem com a gente para mais um resumo da WWE Elimination Chamber 2026. E nós começamos com as meninas, né? Vamos começar com a Elimination Chamber feminina. E a gente já vai deixar aqui uma coisa que, assim, é um agravo, tá? Eu achava, até assim, faltando uns 10 minutos para terminar o show, que a Elimination Chamber feminina deveria ter ficado no lugar da masculina. Depois de tudo o que aconteceu, a gente entende porque eles botaram a masculina no main event. Mas vamos lá. A Elimination Chamber feminina começou com Alexa Bliss vindo para a Elimination Chamber, a Asuka, a Raquel Rodrigues e a Rhea Ripley. As quatro ficaram nos pods. Então a luta começou com Tiffany Stratton e Kiana James, né? Kiana James vindo aí e a Tiffany Stratton. E a primeira coisa que a gente tem que dizer é que foi uma ótima escolha da WWE de colocar a Kiana James e Tiffany Stratton para começar a luta, porque elas mandaram muito bem, tá? A Kiana James, ela tá melhorando demais no ringue, a cada dia que ela luta, ela melhora, tá? E aí, meus amigos, que luta que elas tiveram. A Kiana e a Tiffany abriram, a Kiana dando as suas piruetas, acertando stand moonsault. Aí a terceira a entrar foi a Asuka e ela também começou a brutalizar com as duas. Aí a Asuka enfiando o joelho na Kiana e na Tiffany Stratton na corrente, né? Deu esse missile dropkick duplo, beleza. A Tiffany dando aí a sua pirueta com ombrada. Aí a Asuka dando seus chutes. Em quarto lugar entrou a Alexa Bliss. E, meu irmão, a Alexa Bliss entrou com uma cara de Sister Abigail que foi sinistra, meu irmão, sinistra. Tá? Aliás, para quem não viu a roupa da Tiffany Stratton, né? Muita gente tava se perguntando dessa roupa aí. Na minha opinião, uma homenagem a Michelle McCool, tá? Que costumava entrar com cruzes na sua vestimenta, principalmente no final da carreira. Aí a Tiffany ela manda o Rolling Cento na Alexa Bliss e tal. E aqui já entra a Rhea Ripley, né? A Rhea Ripley entra em quinto lugar. A essa altura, a gente já vê aqui que a Alexa Bliss não está por aqui. Por quê? Porque a Alexa Bliss ela foi a primeira eliminada da luta. E como é que foi a eliminação? A Alexa Bliss ela pega a Kiana James para mandar um Sister Abigail. A Asuka manda o veneno na cara, ela cospe o veneno na cara da Alexa Bliss. E aí a Kiana James faz o rolamento da morte para 3, tá? Então a Kiana James eliminou a Alexa Bliss. E aí a luta continuou com 4 lutadoras, né? Com a Rhea Ripley também. E aí isso aqui, ó, foi antes da eliminação, né? A Alexa Bliss ela foi eliminada depois disso. A Alexa Bliss ela foi a primeira a estrear o salto de cima do pod. Ela manda um Twisted Bliss de cima do pod para cima das outras 4 lutadoras. Aí nós temos a cusparada do veneno da Asuka, né, para cima da Alexa Bliss. E aí a Kiana James faz o rolamento da morte para 3. Né? A luta continua. Aí a coitadinha da Alexa Bliss com veneno na cara e tudo mais. E aí a Raquel Rodrigues entra na luta para poder terminar. Então fica com 5 lutadoras no ringue. Aí a Raquel Rodrigues manda. A Raquel Rodrigues ela foi animal na luta, assim. Ela realmente destruiu, usou muito
da sua força. Ela aí manda um follow-away slam na Asuka, jogando ela para dentro do ringue. Essa cena aí também foi bizarra. A Raquel Rodrigues com um spear pra cima da Kiana James, estraçalhando o pod, tá? Ela destruiu o pod, jogou a Kiana pra dentro do ringue. E deixa eu ver, acho que já a essa altura ela já tinha eliminado, tá? Eu tô vendo aqui pela contagem das fotos. A essa altura ela eliminou a Kiana e a Asuka. E como é que ela fez isso? Ela mandou um Terrana Bomb na Kiana James no meio do ringue, e depois ela pega a Asuka e manda um Terrana Bomb na Asuka em cima da Kiana James e faz o pinfall nas duas, eliminando as duas de uma vez. A luta continuou, o pau quebrando. A Raquel Rodrigues estava com a Tiffany Stratton no poste ali do ringue, tá vendo? Tava na segunda corda. Cara, a Rhea Ripley dá a louca e manda um Cannonball do alto do pod em cima da Raquel Rodrigues, caindo por cima dela, fazendo ela cair no meio do ringue. E aí a Tiffany Stratton se aproveita da oportunidade e manda um Pretty Moonsault Ever na Raquel Rodrigues para 3. Ela faz o pinfall na Raquel. A Raquel que tinha eliminado tanto a Asuka quanto a Kiana James de forma dominante. Aí ela acabou sofrendo o Pretty Moonsault Ever depois do Cannonball ali, aquele salto para cima dela da Rhea Ripley. E aí ela acaba sendo eliminada. E a gente fica, no final das contas, com Rhea Ripley e Tiffany Stratton. As duas se engalfinham brevemente no ringue. A Tiffany Stratton tenta o Pretty Moonsault Ever, mas ela não consegue. A Rhea Ripley escapa. Depois de mais um tempo, a luta vai continuar. A Tiffany tenta ir para outro Pretty Moonsault Ever. A Rhea Ripley empurra ela, joga ela de cabeça no pod, ela cai e parece até machucar na hora, mas ela volta e aí a Rhea Ripley puxa a Tiffany Stratton pro meio do ringue e aplica o Riptide para 3. Vitória de Rhea Ripley, né, que acaba sendo marcada para enfrentar a Jade Cargill na WrestleMania. Algumas considerações sobre a luta. Teve gente que disse que a Rhea Ripley lesionou a Tiffany Stratton com essa empurrada no pod. Eu não acho que foi culpa da Rhea, porque esse foi o spot planejado. O que pode ter acontecido foi a Tiffany Stratton cair de mau jeito. A gente sabe que a Tiffany ela tem tido alguns botezinhos ultimamente, tá? Então pode ter sido isso. Outra coisa, a luta foi muito boa, mas eu achei que foi um pouco curta. Eu acho que as lutadoras poderiam ter tido um pouco mais de tempo. Se a gente olhar o tanto de tempo que a WWE perdeu nesse show, eu acho que essa luta poderia ter tido um pouco mais de tempo. Só para vocês terem uma ideia, de sino a sino, essa luta teve 23 minutos. Depois, todas as outras lutas tiveram 15, 35... mais 1 hora e 1 minuto. Então, o show, em matéria de sino a sino, teve menos de 1 hora e meia. Em um show de 3 horas, tá? A gente vai ver que teve um outro segmento que também matou muito tempo na WWE. E no show da Elimination Chamber. Enfim, a Rhea Ripley vence. Ela vai enfrentar a Jade Cargill. 23 minutos de luta, eu vou dar 4 estrelas e 25 para essa luta. Eu achei a luta muito boa. Essa foi uma Elimination Chamber muito legal de ver. As meninas mandaram muito bem. E eu fico me perguntando agora se a WWE vai manter Jade Cargill e Rhea Ripley ou se eles vão adicionar uma outra lutadora, neste caso a Charlotte Flair. Existe um boato de que a WWE estava pensando em fazer Jade Cargill, Rhea Ripley e Charlotte Flair. Se isso acontecer, essa luta possivelmente será main event de uma das noites da WrestleMania, possivelmente da noite 1. Vamos aguardar para ver, mas Mami is always on top, para desespero dos haters. A segunda luta da noite foi a luta entre Becky Lynch e AJ Lee pelo campeonato intercontinental.
E essa luta aqui é uma luta que eu confesso que eu não estava esperando muita coisa não, tá? Eu achava que essa luta ela teria alguns probleminhas na sua execução, porque eu confesso que eu não estava com muita esperança da AJ Lee destruir assim no ringue nem nada do tipo. Só que essa luta acabou me surpreendendo positivamente, tá? Por quê? Porque a AJ Lee ela mostrou que treinou. É interessante isso, né? Porque quando uma lutadora volta, assim, depois de muito tempo e vai ter a sua primeira luta na WWE, a lutadora geralmente ela volta meio enferrujada e ela comete uns botezinhos. Isso aconteceu com a Nikki Bella, tá? Que ficou muito tempo fora. E isso está acontecendo com a Tiffany Stratton, que ficou apenas alguns meses fora. Já a AJ Lee, ela tem um benefício, né, de ter o CM Punk, um lutador, como marido. E eles têm um ringue na casa deles. E eles treinam, tá? Isso, inclusive, essa foi a forma como a AJ Lee manteve a forma esse tempo todo. E a AJ, ela demonstrou nessa luta que ela não estava enferrujada. Ela demonstrou em vários momentos, tomando bumps, fazendo os seus movimentos, como essa Kimura com ponte, que foi muito bonita, um míssil dropkick na cara da Beck, e também tomando alguns bumps medonhos, como um superplex que ela engole mais para frente na luta. A Beck, ela utilizou seus golpes tradicionais, dando vários chutes, socos, Explorer Suplex, né? A AJ Lee devolvendo os golpes. Ela mandou aí um Shining Wizard, lembrando aí, rememorando a sua paixão na WWE, Daniel Bryan. Para quem não lembra, quando o Daniel Bryan foi campeão da WWE em 2012, ela era a acompanhante dele no ringue, né? Ela era a pessoa que ia com ele para o ringue. A Becky Lynch tentou aplicar o Manhandle Slam algumas vezes, tentou aplicar aí a chave de braço, não conseguiu encaixar o Disarmer durante a luta. Aí manda o Manhandle Slam, ela vai pro pinfall, mas não consegue. A luta continua. A Becky Lynch havia soltado a almofadinha do Turnbuckle, né? E aí, quando a Jessica Carr, pois é, a Jessica Carr estava sendo a juíza da luta. Quando ela tenta prender a almofadinha, a AJ Lee empurra a Becky Lynch e a Becky vai para cima da Jessica e acaba acertando a Jessica. Depois, ela ainda acerta um chute na Jessica sem querer, tá? E aí a Jessica implode. E isso acaba fazendo com que a luta continuasse, mas depois de um salseiro que vai para fora do ringue e elas se envolvem numa maior confusão, elas acabam voltando. A AJ tá perto do Turnbuckle exposto, a Beck vai para cima dela, a AJ sai da frente, a Beck acerta a cabeça no Turnbuckle, a AJ Lee pega ela de volta, bota o Black Widow, a Becky Lynch acaba batendo, a juíza acorda e acaba considerando, dando a vitória para a AJ Lee. Vale lembrar que enquanto a juíza estava apagada, a AJ Lee não conseguiu, ela chegou a botar o Black Widow na Becky Lynch, mas a juíza estava apagada, então a AJ Lee fez a Becky Lynch bater 2 vezes, tá? Então, vitória da AJ Lee, nova campeã intercontinental. Eu confesso que esse resultado foi surpreendente, tá? Eu confesso que o resultado foi surpreendente porque eu achei, sincera e honestamente, que a WWE não ia fazer esse título trocar de mãos agora. Eu achei que a AJ Lee iria vencer a luta, mas ia vencer por desclassificação ou count-out, deixando a troca do título para a WrestleMania. Mas considerando que esse show foi em Chicago, a WWE acabou indo contra uma regra deles tradicional de que lutador que está enfrentando um campeão pelo título na sua casa acaba perdendo, para que o campeão receba mais hit, principalmente se quem estiver perseguindo o título é um mocinho e o campeão for um vilão. A WWE é danada para fazer um desafiante perder uma luta pelo título em casa, principalmente se for mocinho. Mas eles quebraram a regra e fizeram a AJ Lee vencer o campeonato intercontinental. O que isso significa? Provavelmente a gente vai ter uma revanche na WrestleMania. E aí, eu não duvido que essa revanche ela tenha uma estipulação, possivelmente uma Street Fight, tá? Por quê? Porque aí você tem uma maior liberdade para que as duas
possam tornar a luta ainda mais divertida. A luta foi uma luta de 15 minutos, eu vou dar 3 estrelas e meia. Tá? Não foi, foi a luta menos boa da noite, mas não significa que a luta foi ruim. Tá? Teve gente que não gostou do resultado, e eu até entendo, mas assim, foi aquela frustração de, poxa, eu queria que esse título tivesse trocado de mãos na WrestleMania. Mas, sinceramente, eu não vejo um grande problema do título da AJ trocar de mãos na Elimination Chamber, considerando que foi em casa e considerando que eles vão fazer aí uma sequência até a WrestleMania. Agora a gente espera que a AJ possa fazer as suas Dream Matches, né? Ela que falou que queria enfrentar várias lutadoras na sua última promo, e quem sabe a gente não vai ter aquelas lutas que a gente perdeu quando a AJ abandonou a WWE poucos meses antes da Revolução das Divas em 2015. Então vamos aguardar para ver quem que a WWE vai botar contra a AJ se ela de repente nessa estrada para a WrestleMania vai enfrentar algumas dessas lutadoras. Eu espero que ela faça isso, ao invés de simplesmente ficar fazendo feud com a Maxine Dupri e a Neri, nada contra as duas, mas o que eu gostaria mesmo era de ver AJ contra Alexa Bliss, AJ contra Charlotte Flair, AJ contra Io Sky, AJ contra Asuka, AJ contra Julia, AJ contra Kairi Sane. Essas são as lutas que eu quero ver. Vamos ver se a WWE vai entregá-las pra gente. A terceira luta da noite foi a luta entre Finn Balor e CM Punk pelo campeonato da WWE, o campeonato mundial, né? O campeonato mundial peso pesado. E aqui a gente tem que considerar uma outra coisa. A gente assim, a gente sempre fala aqui no canal que às vezes a gente se frustra quando a gente tem alguma expectativa e ela não acontece, né? O próprio Zezo, inclusive, comentou isso na nossa conversa que a gente teve lá no canal dele. E aqui existia uma expectativa, porque assim, todo mundo e a mãe sabia que o CM Punk ia vencer. Somente os fãs mais ardorosos do Finn Balor achavam que ele tinha alguma chance de vencer essa luta, tá? Mas os fãs da WWE achavam que existia uma possibilidade, ainda que remota, de que essa luta ela terminasse com uma interferência. E a gente estava imaginando que seria o Dominic interferindo nessa luta para que o Finn Balor perdesse. E assim a gente tivesse a feud acontecendo na WrestleMania pelo Campeonato Intercontinental. Mas não aconteceu. Simplesmente ninguém do Judgment Day veio para o ringue, incluindo o Dominic Mysterio. Então, assim, teve até um momento da luta que o Finn Balor olhou para os bastidores, ali para a rampa, fez um sinal de positivo e a gente ficou com a impressão de que ele teria feito um sinal para que a Judgment Day viesse ajudá-lo, mas não aconteceu, tá? Então eu acho que não foi isso, ele apenas estava feliz que ninguém estava interferindo. A luta, ela foi uma luta bem técnica, tá? Ela foi uma luta que teve alguns momentos de lentidão, mas que no final ela acelerou. Tá? Foram vários os momentos em que a WWE deu aquela alfinetada da possibilidade do Finn Balor vencer. Ele teve 2 oportunidades de mandar o seu coup de grâce, o golpe dele, né? Mas ele não conseguiu. Da primeira vez, o CM Punk saiu da frente, na segunda vez, o CM Punk ele conseguiu reverter o golpe no ar, esticando a perna e aí fazendo com que o Finn Balor caísse no Sharpshooter, né? O interessante, o CM Punk aplicando Sharpshooter, ele aplicou no Finn Balor. A luta continuou, tá? O CM Punk chegou a aplicar um Anaconda Vice, o Finn Balor chegou a aplicar um coup de grâce no CM Punk, dessa vez em cheio, foi pro pinfall e o Punk chutou no 2. O CM Punk chegou a aplicou um GTS no Finn Balor, mas o Finn Balor rolou para fora do ringue. Foi aquele momento que vocês viram eles se engalfiando lá de fora. Mas depois de muita exaustão, depois deles se estraçalharem na barricada do lado de fora, o Finn Balor chegou a dar uma voadora no CM Punk na barricada, estraçalhando a barricada e tudo mais. Os dois exaustos voltaram para o ringue. O CM Punk botou o Finn Balor revertendo um golpe do Finn Balor, botou ele nos ombros, aplicou o DTS, né? Eu não lembro se esse foi o final, mas no final das contas o CM Punk conseguiu aplicar o DTS no Finn Balor para 3, tá? Então vitória do CM Punk, que mantém o seu cinturão, já era esperado, né? Ele estava com odd de 1.02
para poder vencer essa luta. E no final, aconteceu um momento interessante que eu acho que foi um momento que foi pensado na hora. A AJ Lee ela vem pro ringue para posar com o CM Punk e eu acho que esse momento foi assim, a AJ Lee devia estar nos bastidores assistindo a luta e quando terminou a luta, o Triple H deve ter simplesmente falado para AJ, pode ir pro ringue comemorar com o Punk, porque eu acho que nenhum dos dois estava esperando. A AJ Lee ela simplesmente entra correndo sem a música e o CM Punk parece estar surpreso. Né? Então eu acho que o Triple H mandou a AJ Lee ir pro ringue para que os dois pudessem comemorar com os seus cinturões na frente do público. Tá? Então foi um momento legal de ver, muito bonito, e mostra que a WWE sabe fazer o fanservice bem feito. Né? Quando ela quer fazer o fanservice bem feito, ela consegue. A luta do CM Punk, 20 minutos. Eu vou dar 3 estrelas e 75 para essa luta, 3 estrelas e 3 quartos. Eu achei uma luta muito boa e eu acho que agora a gente tem um cenário um pouco mais claro do que a gente vai ter na WrestleMania. CM Punk e Roman Reigns, confirmadíssimo, inclusive foi a primeira luta a ter gráfico. Cabe notar que Jade Cargill e Rhea Ripley não teve gráfico, se não me engano, ainda. A AJ Lee, campeã intercontinental, a gente vai saber a number one contender em breve, mas eu não duvido nada que seja a Becky e a gente tem a revanche na WrestleMania, beleza? Então 3 estrelas 75, 20 minutos de luta, foi uma boa luta do Punk, o Finn Balor carregou boa parte da luta e mostrou para todos que merece ser campeão mundial, porque ele é inacreditável no ringue. E a WWE precisa confiar no cara para carregar a companhia, pelo menos um pouquinho, vai. Pô, o cara ser só uma vez campeão mundial por um dia por causa de uma contusão é muito injusto. E para terminar, nós temos a Elimination Chamber masculina, que essa sim, meus amigos, foi o puro suco do caos, tá? Foi uma luta que a gente achou em alguns momentos assim, poxa, mas essa luta tá devendo, cara. Essa luta, ela podia ser melhor, mas ela acabou entregando, não em qualidade no ringue, mas em histórias, tá? E aí foi muito legal de ver. Os 4 primeiros lutadores que entraram e foram para os pódios foram o Trick Williams, o LA Knight, o Logan Paul e o Randy Orton. E a luta começou com o Cody Rhodes e o Javon Evans, né? O Javon Evans aí indo pra galera e o Cody Rhodes entrando logo depois no ringue. Tá? E aí, cara, a grande pergunta que a gente estava se fazendo era como que o Cody Rhodes iria vencer? Como que o Cody Rhodes vai vencer? Quais as interferências que vão ter? Quais vão ser as histórias? E foi muito interessante que na conversa que eu tive com o Zezo, o próprio Zezo falou assim, quem vai vencer essa luta e por que o Cody Rhodes? Né? Então, assim, a gente estava mais do que certo de que o Cody iria vencer. As casas apostas estavam mais do que certas que o Cody iria vencer. No Império do Wrestling, 9 pessoas apostaram na vitória do Cody Rhodes, só uma apostou diferente. A luta em si, ela foi uma luta interessante porque não teve eliminações antes que todo mundo entrasse no pódio. Tá? Entrasse do pódio, entrasse no ringue. Ninguém foi eliminado antes de que todo mundo entrasse. Então, cara, foi um salseiro essa luta, tá? Aí o Javon Evans com o Trick Williams, quando o Trick Williams entrou, o Trick foi o terceiro, eles jogaram o Cody para fora do ringue e reeditaram a sua rivalidade da NXT. Os dois se engalfinharam no meio do ringue. Foi um bom momento para relembrar aí os velhos tempos. Esse lance foi legal, o Javon Evans foi pro Old Cutter pra cima do Trick Williams e o Trick Williams segurou. Ele não sofreu o golpe. Depois o Trick pegou aí o Cody e o Javon e mandou um duplo Yurinagi, foi muito bonito. Aliás, público mega hypado com o Trick Williams, tá? A entrada do Trick foi absurdamente celebrada pelo público, cabe ressaltar. O Logan Paul foi o quarto a entrar no ringue. E o LA Knight foi o quinto, e os dois ficaram se estraçalhando. Neste momento, foi muito legal, porque LA Knight, Javon Evans e Logan Paul estavam no alto do pódio, se engalfinhando. E os dois jogaram o Logan Paul de lá de cima, e o Logan
acabou acertando o Cody e o Trick Williams lá embaixo. Então, assim, foi uma forma do Logan Paul voar, mas ele não voou por livre e espontânea vontade, né? Ele foi jogado do alto do pódio, o que acabou sendo uma cena muito divertida, tá? A luta aí continuou, o Randy Orton acertando aí os seus Scoop Power Slams, né? O Randy foi o último a entrar. Aí o Logan Paul acerta o Pulverizer para cima do Javon Evans e elimina o Javon. O Javon foi o primeiro eliminado. Cabe ressaltar que o Javon caiu meio de cabeça na hora que ele tomou o Pulverizer, tá? Sendo que ele fez isso depois do Javon Evans ter pulado do alto do pódio para mandar um Frog Splash no Trick Williams no ringue. E aí o Logan Paul foi e fez o pinfall no Trick. Então o Logan simplesmente roubou o pinfall do Trick e fez o pinfall no Javon Evans. Então ele conseguiu 2 eliminações e depois ele ainda eliminou o LA Knight. Então foram 3 eliminações do Logan Paul para cima dos lutadores no pódio. Por isso que o Austin Theory estava ali com o 3, tá? Então o Logan Paul ele acabou saindo como o lutador com mais eliminações das 2 Elimination Chambers. Isso aí mostra o quanto que a WWE tá empurrando o cara. E eu devo dizer, cara, e aí foi muito engraçado isso, que pela primeira vez na história a gente teve uma unanimidade na nossa live. Todo mundo falou que se tornou fã do Logan Paul. O Logan Paul, ele no ringue é hoje um dos melhores lutadores da WWE. Um testamento de como ele tá treinando e treinando muito. E a gente sabe disso, ele tem um ringue dentro de casa também, tá? A luta continuou com o Logan Paul, o Cody e o Randy. E aí a gente ficou se perguntando como é que essa luta iria continuar. Bom, aconteceu isso aí. O Mascarado atacou o Logan Paul dentro do ringue. Como é que isso aconteceu? Foi na saída do Trick Williams. O Trick Williams, ele estava sendo retirado do ringue, né? A ordem da eliminação, se não me engano, foi LA Knight, Javon Evans, LA Knight, Trick Williams e Javon Evans. Porque foi na saída do Trick Williams. O Trick Williams estava saindo meio bolado da Elimination Chamber. E aí vem um mascarado para tentar invadir a Elimination Chamber. Os oficiais conseguem impedir esse mascarado de entrar. Ele é arrastado para fora do ringue. O Adam Pearce vem pela rampa, tira a máscara do mascarado. E aí ele se revela como um ninguém. Um Zé Ninguém. Né? Uma pessoa que a gente não sabe quem é. E nisso, quando essa montoeira de oficial tá arrancando esse dublê de mascarado para fora do ringue, um outro mascarado entra, assim, do lado da Elimination Chamber. Ele entra no ringue e aí não tem ninguém para barrar ele. Absolutamente ninguém, só o juiz da luta. Ele entra, ele manda o super kick para cima do Logan Paul e manda o stomp. Beleza. Ele fica encarando o Cody, ele chega a sair pelas cordas, mas ele se segura. E aí ele vai tirar a máscara. E quando ele tira a máscara, o arquiteto, é o visionário, Seth freaking Rollins está de volta. Então, toda aquela construção de quem era o mascarado, como a gente imaginava, era o Seth Rollins, né? E aqui eu vou dar o meu tapinha nas costas, porque eu previ a coisa toda, né? Eu previ que o Logan Paul ia substituir o Jey Uso, ia atacar o Jey Uso, ia entrar na Elimination Chamber. O Logan Paul ia ser atacado pelo mascarado e o mascarado ia se revelar como o Seth Rollins, tá? Assim, eu não poderia acertar tão bem. Eu acho que se eu tivesse sonhado com alguns números, eu teria apostado na loteria para ficar milionário. Eu não aposto, mas num cenário desse em que eu acertei praticamente toda a história da Elimination Chamber, aliás, praticamente não, acertei toda a história da Elimination Chamber, exceto o final, realmente seria incrível, tá? Se o Seth Rollins está de volta, ele encarou o Cody Rhodes, mas não atacou ele. Ele simplesmente foi embora. E aí, beleza, a luta continuou até que isso aconteceu. Aproveitando a jaula aberta, o Drew McIntyre acerta o cinturão no Cody Rhodes e ameaça mandar um Claymore para cima do Drew. O Randy Orton, vendo isso, manda um RKO para cima do Drew McIntyre. O Drew cai nas mãos do Cody, que acerta o Crossroads para cima do Drew. Beleza, tranquilo, né? Agora a luta vai continuar.
Vai continuar nada. O Randy Orton manda um RKO do nada no Cody Rhodes, faz o pinfall pra 3, meu irmão. Vitória de Randy Orton, cara. Olha, quando eu falo que a WWE adora escolher uma luta pra quebrar a banca, eu não tô mentindo. O pessoal fica me pedindo, eu queria apostar na WWE, que caso de aposta que eu posso utilizar? Eu nunca falo. Primeiro, porque eu não acredito em apostas. Segundo, porque eu sei que essas coisas podem acontecer. E eu não quero ninguém depois me acusando de eu dar preview errado e fazer a pessoa perder dinheiro. Porque eu estava certo que o Cody Rhodes ia vencer. E a WWE nos entrega Randy Orton como vencedor. Cara, vitória do Randy Orton, 26 minutos de luta, 4 estrelas e meia. Não tanto pelo talento no ringue, apesar de que a luta foi boa, mas por todas as histórias e o suco do caos que aconteceu nessa luta. Randy Orton vence, vai pra WrestleMania e agora, meu amigo, a gente não tem a menor ideia do que a WWE vai fazer, sinceramente. Por quê? Porque logo depois do show, no pós-show, numa confusão generalizada do Drew com o Nick Aldis, o Nick Aldis disse que o Drew vai defender o título da WWE contra o Cody Rhodes no SmackDown. Pois é. O Drew McIntyre e Cody Rhodes pelo título no SmackDown. E aí, cara, as portas do caos se abriram. Por quê? Se a gente for pensar numa luta legítima, normal, sem interferências, essa seria a oportunidade perfeita para a WWE tirar o título do Drew, colocar no Cody e a gente ter Cody e Randy Orton na WrestleMania, com uma grande possibilidade do Orton ganhar o 15º título. E isso seria bem legal. Eu acredito que o público vibraria muito com a vitória do Randy Orton. Eu sei que eu vibraria muito com a vitória do Randy Orton, até porque eu gostaria muito que ele chegasse ao número 18. A estrada tá meio longa para ele passar o John Cena, mas que eu gostaria que ele fizesse, que ele ganhasse o 15º título, eu gostaria. Só que temos alguns problemas. O primeiro problema é o Cody Rhodes, né? O Cody Rhodes é o lutador mais popular da companhia. Porém, ele tem uma série de histórias assim, penduradas no backstage. Ele tem história com Sami Zayn, ele tem história com Jacob Fatu. E aí, cara, a gente fica se perguntando, poxa, mas a WWE vai fazer o Cody ganhar o título e aí o Drew McIntyre vai ficar sem história? Eles vão se contentar em botar Drew versus Jacob Fatu? Pô, mas o Jacob perdeu o título várias vezes por causa do Drew. Pois é, eu tô achando que essa luta de sexta-feira não vai ter final. Tá? Eu já vou cantar aqui a pedra agora. Eu acho que a luta da sexta-feira não vai ter final. Eu acho que o Jacob Fatu e talvez tanto o Jacob Fatu quanto possivelmente o Sami Zayn vão interferir nessa luta, tá? Então eu acredito que a gente está se preparando para ter uma luta de pelo menos Fatal 4-Way na WrestleMania, que seria Drew McIntyre, Cody Rhodes, Jacob Fatu e Randy Orton, com a possível adição de Sami Zayn. Se for só uma Fatal 4-Way, vai ser isso aí, uma luta normal. Agora, se botar o Sami Zayn, essa luta pode se tornar uma luta de escadas ou uma luta TLC, o que seria a primeira vez que o campeonato da WWE seria disputado na WrestleMania numa luta desse tipo. Particularmente, eu adoraria. Eu sei que tem gente que não gosta muito dessas coisas, vai reclamar que a WWE resolveu consertar a história simplesmente jogando pro alto, jogando no ventilador, mas eu não me importo. Eu quero mais é que o puro suco do caos continue no cenário do SmackDown e que esses 5 se arrebentem numa luta de escadas ou TLC. Eu não vou me incomodar nem um pouquinho, tá? Então, a Elimination Chamber, como eu falei, 26 minutos, 4 estrelas e meia. Randy Orton vai para a WrestleMania. A gente não sabe contra quem, se vai ser contra o Drew, se vai ser contra o Cody, se vai ser contra um monte de gente. A gente vai ter que ficar ligado no SmackDown. Desde já eu já conto com a sua audiência na nossa live na sexta-feira. Com relação ao show, a minha nota do show é 9, tá? Foi um showzaço, foi muito melhor do que o Royal Rumble,
bateu de frente com aquele Saturday Night Main Event anterior ao Royal Rumble, e eu acho que a WWE tá acertando a mão em algumas histórias aqui. Agora a gente tem que ver como é que algumas dessas histórias vão continuar. A gente acredita que a luta de duplas femininas vai estar na WrestleMania, talvez com várias lutadoras. Inclusive, eu quero deixar registrado aqui que o Xingos na nossa live disse que se na primeira hora de uma das noites da WrestleMania na ESPN não tiver a luta do título de duplas femininas com 4 lutadores, com 4 duplas, ele botou Charlexa, botou Kabuki Warriors, botou Nia Jax e Lash Legend e botou mais uma dupla lá que agora eu acho que Kiana James e Julia, se não me engano. Se essa luta não acontecer nessa primeira hora de uma das noites da ESPN, que eles anunciaram que a primeira hora de cada uma das noites vai ser de graça na ESPN, o sábado vai ser na ESPN 2 e o domingo vai ser na ESPN mesmo. Ele disse que se essa luta não acontecer nesse primeiro horário, que ele vai deletar o canal. Então já quero deixar registrado, a gente tem o print da live em que ele disse que se essa luta não for em um dos 2 showcases, né, dessa primeira hora aí, que ele deleta o canal. Então vamos só deixar claro. Mas enfim, eu acho que a WrestleMania está caminhando para realmente ser um grande show. A gente finalmente vai ver a WWE acertando algumas histórias e eu espero que eles deem um jeito na venda de ingressos, porque se eles ficarem mudando história por causa de venda de ingressos, a gente não vai ter um show legal, vai ser um show meio preocupante, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Desde já eu quero agradecer a todos que apareceram na nossa live, liderança absoluta no Brasil. E a gente bateu de frente com alguns gringos. Eu ainda tenho muita esperança da gente chegar a números ainda maiores. E eu desde já conto com vocês para a nossa live do Monday Night Raw. Lembrando que é só você ter 2 aparelhos, você assiste um show na Netflix, o outro na nossa live. Caso o áudio em inglês, assim que casar o áudio, você pode fechar o áudio da Netflix e acompanhar a nossa narração e comentários, beleza? Também não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, que tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, o meu muito obrigado. E a quem está se perguntando quem estava na caixa foi da House da AEW, num segmento horrendo de medonho que a WWE ficou com tanta vergonha que nem colocou as fotos e eu até tinha esquecido. Foi uma coisa medonha que o público até mesmo vaiou de tão ridículo que foi. Muito obrigado pela sua audiência, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.